Olá, investidor, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer quais são as melhores opções de bancos para quem gosta de investir visando dividendos, ok? Nesse vídeo aqui eu vou fazer sobre os 4 bancões que a gente tem disponível na Bolsa Brasileira. E futuramente eu posso, quem sabe, fazer algum vídeo sobre os bancos médios, caso vocês pedirem, ok? Bom, o que eu vou considerar nesse vídeo aqui? Qual que é a frequência no pagamento de dividendos, ou seja, quantas vezes no ano, se o banco em questão ele paga poucas vezes ou muitas vezes, se ele tem consistência no pagamento de dividendos, ou seja, há quantos anos que ele paga bem certinho todos os anos, sem faltar um ano sequer, o crescimento que esses dividendos tiveram no decorrer dos anos, qual que foi o dividend yield histórico, ou seja, pegando a média de todo o dividend yield de cada ano, qual o banco que teve o maior dividend yield, um payout sustentável, ou seja, vamos dar uma olhada se o patamar de distribuição de lucros que o banco está tendo atualmente e nos últimos anos é um patamar sustentável que ele possa pagar aquela quantidade de dividendos sem comprometer o crescimento do banco, ok? A política de distribuição de dividendos também, qual que é o payout mínimo que o banco determinou na política dele de distribuição de dividendos. Qual que é esse payout mínimo? E através disso nós conseguimos ter uma noção um pouco melhor se o banco ele acaba sendo um pouco mais focado mesmo em distribuição de dividendos ou não. Bom, uma projeção também de lucros e dividendos para os próximos anos, eu peguei desse ano aqui 2022, 2023 e também 2024, ok? O controlador, se o controlador do banco é um controlador interessado em receber dividendos ou não, porque se ele é interessado, acaba que nós podemos receber esses dividendos juntos quando nós investimos nesse banco. E também a rentabilidade com e sem o reinvestimento dos dividendos. Mais precisamente, qual que foi essa diferença que os dividendos fizeram na rentabilidade do investidor que investiu nesses bancos, ok? Bom, começando pela frequência de pagamentos. O Banco do Brasil, ele costuma fazer 8 anúncios de dividendos por ano, uma frequência muito interessante. O Banco Bradesco e o Itaú, eles costumam fazer pequenos anúncios quase todos os meses e 2 grandes anúncios semestrais, e o Santander anúncios trimestrais, ou seja, 4 anúncios por ano. Então aqui acaba que não tem um banco especificamente que acaba se sobressaindo em relação aos outros. Aí vai do gosto do investidor qual dessas periodicidades aí que ele prefere mais. Bom, daqui nós já podemos começar com o gráfico dos dividendos. Na parte de cima nós temos o gráfico dos dividendos do Banco do Brasil. E daí eu fiz um cálculo para identificar qual que foi a média de crescimento nos últimos 10 anos dos dividendos. Eu peguei a quantidade de dividendos que o banco distribuiu em 2021, pois a quantidade de dividendos daquele ano já foi fechada, né? O ano já fechou, então nós já temos como mensurar o total de dividendos distribuídos, então não considerei 2022, considerei 2021, em relação a 2011, exatamente 10 anos antes. E aconteceu que, nesse período desses 10 anos, o crescimento foi de, em média, 1,86% ao ano. Esse crescimento de dividendos aí. É claro que não foi linear, não foi bem certinho esse crescimento, porque nós podemos ver que ali no meio nos anos ali do meio, principalmente na época da crise ali de 2015 e 2016, principalmente em 2016 ele diminuiu bastante a distribuição de dividendos, mas pelo menos é um crescimento positivo. No caso do Banco Bradesco, que é o gráfico de baixo, se compararmos 2011 com 2021, já esse crescimento é negativo, uma queda de 0,47% ao ano em média, ok? Agora temos o gráfico dos dividendos do Itaú.
se nós compararmos lá 2011 com 2021, teve em média um crescimento de 3,74% ao ano. É claro que se nós pegássemos de todos esses bancos aqui a distribuição lá de 2009 com 2019, que foi o recorde de distribuição da maioria desses bancos aqui, esse crescimento anual composto iria se tornar muito mais interessante. Mas aqui eu estou sendo fiel às premissas do vídeo. Aí no gráfico de baixo, Santander, como nós podemos ver, é um gráfico até bem distorcido. Então, se nós pegarmos os dividendos de 2011 e compararmos com os dividendos de 2021, o crescimento é bem exponencial, de 68,54%. E é claro que temos esses dividendos de 2012, 2013, 2014, que podem distorcer um pouquinho, mas eles não foram considerados. Foi considerado lá o de 2011, que é bem pequeno, e o de 2021. Apesar dessa distorção aí nos gráficos, nós conseguimos ver que dentre os últimos gráficos aqui, ó, Banco do Brasil, Banco Bradesco e Itaú, o Santander é o único que tem um crescimento linear de dividendos nos últimos anos. Desde ali de 2016, que ele vem crescendo ano após ano na sua distribuição de dividendos. Então, mesmo estando distorcido ali em relação a 2011, nós podemos ver que nos últimos anos ele tem crescido essa distribuição de dividendos. Então, em questão desse crescimento, o Santander acaba sendo mesmo o melhor candidato. Agora nós temos o Dividend Yield, que é basicamente os dividendos que o banco distribuiu em um ano específico em relação à cotação das ações que ele tinha naquele ano. E nós podemos ver que historicamente o Banco do Brasil ele tem uma média boa de Dividend Yield, que acaba ficando na média de 6,41%, enquanto que o Banco Bradesco tem 3,79%, o Itaú 3,60% e o Santander acaba tendo um gráfico distorcido também em 300,04%. Então acaba que aqui o Santander leva vantagem também por causa dessa distorção, como levando o primeiro lugar. Mas em segundo, num gráfico não tão distorcido assim, temos o Banco do Brasil com 6,41%. Ok? Bom, qual que é o payout médio histórico dos últimos 10 anos? O payout é quanto do lucro líquido que o banco teve, que ele distribuiu para os acionistas em formato de dividendos. Bom, eu acabo considerando todos esses payouts aqui como saudáveis. Por quê? Um banco que costuma distribuir um payout próximo de 100% ou de 90%, ou até acima de 100%, esse sim, na minha opinião, seria um payout insustentável. Porque no longo prazo o banco ele está mais distribuindo para os acionistas do que está gerando de caixa mesmo, gerando ali de lucro. Então, na minha opinião, todos esses payouts aqui são sustentáveis sim. Portanto, o patamar de dividendos que esses bancos vêm distribuindo nos últimos anos, é possível que eles continuem distribuindo. Aí vem a segunda parte da análise. Você gosta de bancos que costumam distribuir uma porcentagem maior dos seus dividendos ou uma porcentagem menor? Uma porcentagem maior pode significar que o banco é um pouco mais focado em remunerar seus acionistas através de dividendos. Entende? Então pode ser interessante. Nesse quesito, Santander ganha de novo com 56,52% e em seguida vem o Itaú com 44,92%. Ok? Qual que é o payout mínimo? Isso aqui é uma característica que é caracterizada lá na política de dividendos da companhia. Se você entrar lá no site de relações com investidores do banco e olhar lá na política de dividendos deles, nós conseguimos ter acesso a essas informações aqui. O Santander ele tem como política de dividendos distribuir pelo menos 50% de todo o lucro líquido. Então ele acaba ganhando vantagem e ficando em primeiro lugar aqui de novo. Enquanto que o Banco do Brasil fica em segundo lugar, porque especificamente agora para 2022 ele tem uma política de distribuição de pelo menos 40%, mas pode variar para os próximos anos.
mas a atual é de 40%, ok? Agora as nossas projeções. Acaba que o Banco do Brasil ele tem as melhores projeções futuras, tanto em até que em crescimento dos lucros ele não tem uma projeção tão boa assim, mas em questão de dividend yield, que é o mais interessante aqui. Se a gente for fazer uma média entre todos esses bancos aqui e o dividend yield projetado deles, podemos ver que o Banco do Brasil ele tem uma melhor média, com o yield projetado para 2022 em 9,56%, para 2023 11,23% e para 2024 11,73%. Em segundo lugar, com a melhor média de dividend yield projetado para os próximos anos, fica novamente o Santander, com 6,67% para 2022, 7,26% em 2023 e 7,83% para 2024. A média desses dividend yields aí eu coloquei no final do vídeo, ok? Se você quiser saber melhor, é só ficar até o final. Agora os controladores. Agora, por que eu considero isso aqui interessante? Porque para quem foca em dividendos, como eu falei anteriormente, é interessante a gente focar em investir em empresas cujo os seus controladores também estão interessados em receber dividendos. Então eu acabo olhando muito para esse ponto aqui. E nesse caso aqui, novamente, olhando bem certinho para os controladores, eu acredito que os dois que se destacam são o Banco Santander e o Banco do Brasil. Banco do Brasil por quê? O Ministério da Economia, o governo federal, que está por trás desse banco, e para acabar fazendo com que o governo federal fique em superávit, ou seja, arrecade mais dinheiro do que gasta, ele acaba tendo muito interesse em fazer com que suas estatais distribuam uma boa parte dos seus lucros. Então, já que o Banco do Brasil ele se enquadra nessa situação aí, acaba que esse controlador, no caso o governo federal, ele tem muito interesse sim em receber uma boa parte dos lucros desse banco e com isso acabar ajudando na sua situação financeira, né? Então, acaba sendo interessante. Enquanto que o Banco Santander, na minha opinião, é o segundo banco com o controlador mais interessante. Por quê? O Banco Santander aqui no Brasil, ele é basicamente uma filial da matriz que fica lá na Espanha. E essa matriz é a controladora e detém a maior parte das ações. Então, ela quer receber a maior parte dos seus dividendos, a maior parte do lucro do banco. Até porque o Banco Santander Brasil é uma das filiais mais lucrativas que ela tem. E a melhor forma que ela tem para receber esses lucros é justamente através dos dividendos, que inclusive não são tributados, né? Então ela tem sempre muito esse interesse de receber, e por isso justamente que o Banco Santander ele tem esse payout mínimo de 50%. Então acaba sendo o outro banco com um controlador mais interessante. Então para mim eu elegeria o Banco do Brasil e o Banco Santander. Agora, qual que é a rentabilidade? Bom, essas rentabilidades aqui desse canto ali são especificamente a rentabilidade dos últimos 10 anos dessas ações sem os dividendos. Ou seja, se você tivesse investido e todos os dividendos que você recebeu, você teria sacado, você teria gasto em outros lugares. Essa aqui teria sido sua rentabilidade final. Porém, se você pegar e tivesse reinvestido todos os dividendos na mesma empresa, sua rentabilidade saltaria para esse patamar aqui. Então, acaba sendo bem interessante até para a gente ver no geral como os dividendos acabam ajudando muito na rentabilidade final dos seus investimentos. Agora eu vou fazer mais uma vez, aqui eu passar mais uma vez, para quem quiser pausar o vídeo, quiser dar uma olhada melhor. Essa aqui é sem dividendos, essa aqui com dividendos, ok? Bom, agora qual que é o resultado depois de toda essa análise, de todos esses pontos em relação a esses bancos? A frequência de pagamento de dividendos acaba dependendo do investidor, por causa daquela questão lá. Quem gosta de receber uma quantidade maior de pagamentos pode escolher o Banco Bradesco ou o Banco Itaú, porque eles pagam vários pequenos dividendos no ano
e 2 pagamentos semestrais. Agora, quem não quer receber esses pequenos dividendos durante o ano, mas querer receber uma quantidade ainda grande, Banco do Brasil, ele distribui 8 dividendos. Se quem quer receber uma quantidade um pouco menor de dividendos, Santander distribui 4 vezes ao ano, ok? Então, depende do investidor. Em questão da consistência de pagamentos, todos esses 4 bancos eles pagaram em todos os últimos 10 anos. Ok? Nos últimos 10 anos, pagaram religiosamente todos os anos. Então, nenhum foi reprovado nessa questão. Agora, em questão de crescimento. Em questão de crescimento de dividendos, como nós podemos ver lá no passado, o Santander se destaca, tanto nos últimos anos, no crescimento, como nesse crescimento anual composto, o CAGR, dos últimos 10 anos. Então, é o banco que mais se destaca. Em questão de yield médio histórico, como nós podemos ver, o Santander está um pouco distorcido. Então, ele está com um yield médio de 300%. Mas, historicamente, ele realmente, até nos outros anos, em que sem aquela distorção, ele acabou pagando bons dividendos também. Então, eu considerei e coloquei aqui. E daí, o segundo lugar acaba ficando para o Banco do Brasil, com um histórico bem menos distorcido. E entre todos os outros bancos, Banco do Brasil, Banco Bradesco e Itaú, ele acabou ficando em primeiro. Então, eu coloquei ele aqui junto. Em questão de maior payout, caso você estiver focando no banco com maior payout, que eu acredito que acabe sendo mais interessante, né? Porque acaba focando na remuneração dos seus acionistas em formato de dividendos, é o Santander com 56,52%. E em segundo lugar, em relação a esse histórico dos últimos 10 anos, nós temos o Itaú com 44,92%. Agora, o payout mínimo em relação a essa política de dividendos, nós temos o Santander com 50%, o maior payout mínimo, e em segundo, o Banco do Brasil com 40% do lucro líquido. As projeções. Uma média de projeções de dividend yield para os próximos 3 anos, incluindo 2022, no caso do Banco do Brasil é 10,84%, essa média. E, em segundo lugar, nós temos o Santander com 7,25%. As maiores médias de projeções, ok? Em questão de controladores, como eu citei agora há pouquinho, eu acabo elegendo os mais interessantes como o Banco do Brasil, com o governo federal, e o Santander com o Santander Espanha, que é a matriz. E agora, por último, a diferença que os dividendos fizeram na rentabilidade final do investidor, ok? A diferença entre ter reinvestido ou não os dividendos. No caso do Banco Bradesco, ele ficou em primeiro lugar e os dividendos fizeram uma diferença de 148% na rentabilidade final. E em segundo lugar, nós temos o Banco do Brasil com 143,2%, ok? Agora, em questão de todos esses pontos aí, qual foram as melhores ações eleitas? Santander com 6 aparições e o Banco do Brasil com 5 aparições. Aí eu não considerei esses 2 primeiros pontos ali que todos os bancos passaram, ok? Considerando todos os outros pontos ali, o Santander ficou em primeiro e o Banco do Brasil ficou em segundo, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos todas as semanas e estou tentando trazer sempre conteúdos novos e que vão agregar e ajudar muito vocês na jornada de investimentos, ok? Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!